E o que você enxerga da recuperação do Banco do Brasil? Se pode ser lenta, se pode ser um pouco mais rápida. Que inclusive eu vi um vídeo do Bruno Perini dizendo que o que aconteceu com o Banco do Brasil e tal, trouxe os dados, mas ele falou que ele acredita que a recuperação pode ser bem mais lenta do que a galera espera e que grande parte de quem está absorvendo essa queda e comprando são os investidores de varejo. E normalmente o investidor de varejo ele não toma as melhores decisões possíveis na hora de alocar o capital e realmente comprar uma oportunidade e acabar comprando antes do tempo. O que você Tanto enxerga? que ele fez algumas comparações que, por exemplo, quando uma Americanas cai, o investidor de varejo vai lá e compra com força. IRB. Quando o IRB cai, acho que ele falou de aviação também, então eu vejo que alguns, igual no teu caso, tem um cenário realista, perdeu o fundamento em relação ao resultado, porque entregava muito mais, agora entrega muito menos, e eu vejo outras pessoas que estão muito mais pessimistas, como por exemplo o próprio Bruno Perini, que fez o vídeo lá, e até comentou de um erro que ele cometeu, né? Que quando o Bradesco teve também queda no resultado, caiu bastante, ele vendeu Itaúsa para comprar Bradesco. Mesmo com o Bradesco voltando a subir, pagando dividendos, se ele mantesse a posição que ele tinha em Itaúsa, ele teria ganhado mais do que se tivesse feito essa troca na carteira. Então, uma coisa que é bom disso, e a gente vai passar por esses cenários de queda das empresas que a gente tem na carteira para toda a vida, né? É que a gente sempre vai aprendendo. Então, uma das coisas que eu tenho refletido um pouco, primeiro é o seguinte, tenha menos sede ao pote quando as coisas começam a cair. Menos sede ao pote, porque a gente é muito levado por queda da oportunidade. Isso é muito emocional também. Apesar aquilo que a gente falou, né? Todo mundo age com emoção, apesar de tentar sempre agir de forma racional. Mas sempre tem um pouco de emoção. Então, uma coisa que eu aprendi, cara, eu tenho que ter às vezes um pouco menos de sede ao pote. Esperar mais Caiu? Cara, espera. Não precisa necessariamente só porque caiu, comprou. Então, eu já cometi esse tipo de erro e eu tô me policiando também para fazer isso cada vez com mais racionalidade. E eu vi muita gente, logo após o primeiro resultado, caiu um pouco, a pessoa já foi comprando muito. Eu comprei um pouco também. Qual que é talvez o lado bom disso? Porque como eu faço meus aportes sempre de pouquinho em pouquinho, eu até comprei, mas eu comprei muito pouco dado que eu poderia ter comprado, entendeu? Por isso que eu gosto dessa forma também. Isso é uma forma de me blindar. Como eu sei que às vezes eu tenho um pouco de sede nesse sentido de aportar, eu faço de pouquinho em pouquinho. Porque se cair mais, opa, calma aí, deixa eu ver o que está acontecendo. Aportei um pouquinho, beleza, mas eu tenho muito mais dinheiro agora para olhar o que está acontecendo e se for oportunidade mesmo, aproveitar com mais força ou se não, esperar e colocar em outro negócio. Então isso é um aprendizado que eu tenho para mim que eu acho que o pessoal também tinha que levar. Menos sede ao pote, tentar entender um pouco antes das coisas, não é só porque caiu a gente tem que comprar. É claro que Banco do Brasil a gente foi pego numa surpresa absurda, né? Ninguém esperava, então é um cenário muito mais atípico, mas isso é para toda a empresa, então entender o que está acontecendo. 2, relacionado ao Bruno Perini, você falou da recuperação do Banco do Brasil. Eu acho que vai ser uma recuperação lenta, acho que vai demorar 2 anos e meio, minha opinião. Pra mim não é tão lenta assim, né? No meu horizonte de tempo, O que eu faço nesse novo cenário? Peguei as minhas... Antes de mesmo sair o próprio guidance do Banco do Brasil, peguei as minhas projeções e ajustei essas projeções. Então eu tenho uma projeção que ela é muito pior do que esse novo guidance que o Banco do Brasil trouxe. Tá lá público no meu canal, já tinha feito com o pessoal. Isso me traz um pouco mais de conservadorismo, mas ao mesmo tempo me traz essa questão de, vai demorar mais para recuperar. Então eu espero que o Banco do Brasil volte a recuperar mesmo num cenário onde volta a pagar aquele bom dividendo, o payout melhora. É para 2 anos para frente mesmo. Olhando para 2026, para o final de 2026, para começo de 2027, a gente começar a ver uma melhora. Não é que não vai melhorar até lá, mas é uma melhora muito gradual. Eu vejo dessa forma. E eu gosto de fazer assim. E eu acho que isso tem me ajudado também a me blindar um pouco. Em relação ao terceiro trimestre, né? Vamos falar dele. Estava falando ontem com o meu ex-chefe de trabalho, que é analista setor financeiro, quando eu trabalhava na empresa ainda. Ele falou o seguinte: julho foi muito ruim. E a gente vai ver isso no balancete que vai ser divulgado no Banco Central. Falei para ele, quando que vai ser divulgado? Ninguém sabe. Em algum momento vai ser divulgado, como aconteceu, o balancete do Banco do Brasil, no Banco Central, a gente vai conseguir ver o lucro. E ele falou que ainda foi muito ruim. Então o terceiro tri pode piorar ainda, o ROI e tudo. Só que aí depois começa a melhorar. No quarto, no primeiro do 26, segundo do 26, assim por diante. Então tem que esperar. O que eu vejo do pessoal, especialmente a pessoa física? Caiu, comprou muito, porque é a maior porção da carteira dos caras. E todo mundo quer fazer o preço médio. Tá errado isso. O meu preço médio é 25. Caiu pra caramba, tá 22. Deixa eu comprar, vou abaixar meu preço médio. Tá 20, deixa eu comprar, vou abaixar meu preço médio. Não interessa o seu preço médio. Interessa o que está o preço agora e o preço teto, que é o fundamento da empresa. Então, o que o Bruno Perini comentou, eu concordo nesse sentido, porque a pessoa física tende a concentrar muito e tende a olhar para preço médio para tomada de decisão. E essa é a maior cagada que você pode fazer.
Porque às vezes você pode estar comprando um negócio que seu preço médio está mais alto e a cotação está mais baixa, mas não vale a pena comprar. Porque não é o preço médio em si que tem que ser o indutor da sua decisão, e sim o fundamento e o preço teto da empresa, na minha opinião. Então acho que foi isso que aconteceu. Por isso que a gente volta. Quem diversificou não está tomando esse tipo de atitude. Entendeu? Quem conseguiu diversificar não está emocional, está racional. E aí monta uma boa carteira e aproveita todas as oportunidades. Aquilo que está muito bom e está num preço bom, e aquilo que está muito ruim e está num preço bom também. Consegue aproveitar tudo. Então, acho que talvez o Bruno Perini tenha meio que trazido um pouco dessa visão. Só que a gente também não pode ser aqui hipócrita de falar o seguinte: é muito fácil de você também, não estou falando que ele fez isso, mas é muito fácil de você ser engenheiro de obra pronta, né? Caiu, falei, hein, Banco do Brasil é ruim, hein? Pô, quero ver se esse cara falava isso no quarto Tava entregando tri, muito, falava isso no quarto tri de 24, ou no terceiro tri de 24. Não falava. Não falava, entendeu? Então é muito fácil você falar quando as coisas acontecem. Por isso que, como ninguém sabe o que vai acontecer, e todo mundo está sujeito a isso, você não pode, de novo, concentrar a sua carteira em uma única empresa. Estão fazendo isso com o Banco do Brasil, quer dizer, fizeram, estão fazendo de novo, um monte de gente está fazendo isso de novo. Pô, oportunidade da década, tô comprando. E vai quebrar a cara. O cara tá dobrando a aposta, muitos aí. Vai quebrar a cara. É igual você vai lá no cassino, eu não vou, mas o pessoal vai no cassino, joga lá no negócio, perde. Pô, calma aí, eu vou jogar mais uma vez que eu vou recuperar. É o Martingale. Perde de novo. Martingale. Se deu preto 5 vezes, a próxima vai dar vermelha. Aí eu vou colocar tudo. Pô, perdi. Calma aí, deixa eu sacar um pouquinho mais pra eu colocar, porque agora vai. Aí, entendeu? Decisão emocional. Então, enfim, eu não é que eu não estou otimista com o Banco do Brasil, eu só sou realista. Entendeu? Eu tô sendo realista. Minha maior posição, não vendi, continuo tendo, mas vai demorar pra recuperar. Acabou. E quando a gente Eu vê aceitei essa realidade. E quando a gente vê um cenário que pode acontecer, então ele já anunciou um novo payout, ele já tá com esse ROI lá embaixo. Se der margem de segurança de acordo com o preço teto, você tá comprando uma empresa que já tá precificando o caos. E ainda por cima sem margem de segurança, você compra. Aí o resultado, a tendência é que ele não piore mais do que isso. Consequentemente, você comprou, vai receber o dividendo, enquanto ela não se recupera, você já tá dentro de uma margem de segurança para receber um bom dividendo. Exatamente. E é tudo uma questão de horizonte de tempo também. Se o cara quiser comprar o Banco do Brasil para esse ano, esquece. Se eu quero comprar o Banco do Brasil para 10 anos, é outro cenário, entendeu? O que eu não gosto, e de novo, é porque isso gera muito clique, né? Então é muito fácil das pessoas quererem fazer. É dobrar a aposta. Não, é a oportunidade da década agora. Esse é o melhor cenário do mundo. Pode ser mesmo. Mas lembra de calcular o risco que você está correndo no seu portfólio. Porque ao mesmo tempo que pode ser a oportunidade da década, pode também não ser. Ou pode ser a oportunidade perdida da década, sei lá. Por isso que é importante calcular o risco. Sempre falo isso. E é difícil acertar o fundo, porque o fundo vai ser quando o maior pessimismo tiver no ar. Exato. É nessa hora que vai ser o fundo. Vai ser o pior resultado divulgado. Exato. Vai ser o pior, o maior pessimismo que existe vai estar no fundo do mercado. Exato. Mas aí você não tem como saber disso. Então você vai lá ver o teu preço teto, ver o dividendo que vai receber, ver o resultado e vai nesse horizonte. E dito isso, eu continuo com a minha posição em Banco do Brasil. Então eu não vou vender, porque eu também não acho que é interessante vender, entendeu? Essa que é a visão. E aí, até adicionando a questão, né? Pô, mas com a lei Magnitsky, porra. E agora, o Banco do Brasil acabou, vão falir o Banco do Brasil? Também não acho que isso vai acontecer. Entendeu? Acho que isso é muito extremo, as pessoas são muito extremas. E por que as pessoas são muito extremas? Por conta de ideologia política. Eu sempre falo, eu tenho minha ideologia política. Eu tenho quem eu gosto, quem eu não gosto, quem eu voto, quem eu não voto, o que eu acredito, o que eu não acredito. Mas na hora de eu olhar para o meu investimento, se eu deixar isso me cegar das decisões, eu vou fazer merda em todo momento. Eu teria vendido tudo nas trocas de governo, teria comprado tudo na troca de governo. E realmente na troca de governo, você pega uma Petrobras lá embaixo, Banco do Brasil lá embaixo, quem trocou se deu mal mesmo. Por conta de... E lembra, olha pro fundamento, deixa a ideologia de lado, ou pelo menos tenta deixar a ideologia de lado, essa é a minha opinião. Tem gente que não consegue. Eu dou graças a Deus que eu consigo. Tem gente que não consegue mesmo, e tudo bem. Agora, eu até tava tendo essa discussão. Lei Magnitsky, beleza, aconteceu. Veio lá, o cara tá sancionado. Calma aí, antes de ir pra Lei Magnitsky, tá eu queria... Eu queria começar a falar disso, mas não vou ainda. Queria falar sobre a questão do Bruno Perini, que ele falou que ele vendeu Itaúsa e comprou... tá, verdade. Não, e comprou o Bradesco. E eu vejo várias pessoas que estão vendendo, por exemplo, Bradesco, Itaú e comprando o Banco do Brasil. O que você vê dessa troca de ação na carteira quando tem alguma empresa se movimentando? Esse giro, assim, de curtíssimo prazo, eu acho errado. Por que eu acho errado? Porque aí você vai sempre estar tendencioso, assim, a trocar algo por uma coisa que tá pior. Ou seja, hoje o Bradesco recuperou. O que o cara tá fazendo? Tá trocando Bradesco
pelo Banco do Brasil. Pode demorar muito tempo para E tá achando que ele é o gênio de E tá mercado, achando né? que ele é o gênio. A mesma coisa aconteceu no passado, com o erro do Bruno Perini. Então, eu acho que esse giro de curto prazo, de você ficar indo... Não, agora eu tenho que ir nessa busca dessa oportunidade, porque agora é a melhor oportunidade. Isso é errado. Não significa que girar a carteira ou vender alguma coisa seja errado. Mas o giro, eu falo, o giro tem que ser a exceção da estratégia, não a regra. Então, você tem que vender alguma coisa, se você realmente estudou e falou assim, cara, puta, isso daqui, realmente se eu vender essa empresa e comprar aquela outra, vai ser muito melhor pro meu portfólio no longo prazo. Porque vai me dar mais dividendo, vai fazer meu patrimônio crescer. E não nesse giro de curtíssimo prazo de falar, não, esse negócio tá muito bom, deixa eu comprar muito ruim. Porque aí quando esse aqui ficar muito bom, aí eu volto e compro esse aqui que ficou muito ruim. Você sempre vai estar comprando na hora errada, entendeu? Porque é aquilo, pros próximos 2 anos, o Bradesco tá na sua recuperação. Então, vai continuar recuperando. O Banco do Brasil vai começar a recuperar. Faz sentido você trocar o negócio que já recuperou e tá recuperando por um negócio que ainda precisa recuperar? Não, mas talvez faça sentido ter os dois, entendeu? Essa que é a questão. E até o Perini comentou que ele vê que ele errou nisso, porque mesmo que o Bradesco se recuperando e subindo, se ele tivesse só mantido o Itaúsa, já teria rendido até mais do que trocando pelo Bradesco. Por exemplo, um giro que eu já fiz na minha carteira, que eu acho que foi um giro interessante. E não foi um giro de um negócio tá muito ruim e o outro tá muito bom. Eu vendi Engie e comprei a Eletrobras. As duas são empresas excelentes, só que tem momentos distintos. Então a Engie era uma empresa que era muito boa, pagava um bom dividendo, mas não tinha margem de segurança para eu comprar. Então eu não consegui aumentar essa posição. Bom, vou pegar então o dinheiro da Engie que eu tenho, vou colocar em Eletrobras, que é uma empresa que eu acredito que está muito boa, que já está muito boa e vai se tornar melhor ainda, e vou continuar aumentando a minha posição. Então esse foi um giro que eu considerei estratégico. E trouxe resultado para minha carteira. Isso melhorou. Entendeu? Então é esse tipo de giro que eu acho justo fazer. Errado esse que você pega e fica buscando essas oportunidades de curto prazo. Aí é trader, né? Vira trader. Eu tinha visto outro camarada que acho que era trocado o Banco do Brasil por Vale. Acabou que não se deu muito bem na época ali no tempo. Que é o cara que ele tá achando que ele vai prever o que vai acontecer no mercado mesmo. Que essa daqui tá ruim agora, a outra vai melhorar. E eu vou ser o mago, que vou acertar essa e depois eu vou girar de novo. Então... O pessoal sempre tenta ficar prevendo, cara. Prevendo. Ninguém consegue prever nada. Se a gente conseguisse prever aqui, a gente teria comprado Bitcoin em 2008. Entendeu? Ia pegar o computador que usa pra jogar jogo, ia minerar Bitcoin e ia segurar até lá, né? Não ia nem ter que comprar. Ia só usar o computador. Exatamente. Você achava que eu ia ficar jogando Minecraft? Eu ia comprar Bitcoin. Mas não, eu tava jogando Minecraft, porque eu não sabia o que ia acontecer com o Bitcoin. Não ia nem comprar aqui com o teu computador que você jogava Minecraft, dá pra minerar 50 Bitcoin por bloco. É verdade, é verdade. E voltando agora pra lei Magnitsky, você vê que pode afetar os bancos com muita força. Então, quando o Flávio Dino chegou e falou, não, os bancos não vão poder aplicar isso no Moraes. Aí teve... todos os bancos sangrando aí na bolsa, no pregão, caindo. Você acredita que pode ser algo prejudicial ou você acha que o alarde está sendo maior do que a realidade? Então, o que eu acho que de novo, separando a ideologia política da racionalidade. Então, vamos pegar a realidade, beleza. Eu até fiz um vídeo disso, eu falei. E até te faço uma pergunta. A realidade é que existe uma lei. Se você acha que ela deve ser aplicada ou não, não interessa. Eu não quero nem entrar nesse ponto. Mas vai lá, existe uma lei que se não fechar a conta do ministro, o banco vai sofrer, vai tomar punição e, por consequência, milhões de outras pessoas também vão tomar punição. O que então faz mais sentido do ponto de vista da sociedade? Faz mais sentido a gente aceitar e sancionar o cara mesmo, acabar com as contas, ou deixar milhões sofrer? Essa é uma pergunta que eu me fiz. Não estou nem olhando para o ponto de vista ideológico aqui. Ah, Bruno, mas você acha que tem que acatar a lei, não é ataque à soberania? Não tô nem olhando para isso. Eu tô olhando para a realidade. É melhor a gente sacrificar e meia dúzia ou sacrificar milhões nesse sentido? Eu acho que faz mais sentido sacrificar meia dúzia. E ainda por cima o cara pode receber através de cooperativa de crédito, cartões da Elo. Mas aí o pessoal às vezes fala, pô, Bruno, mas qual que é a sua solução então? A gente aceitar uma lei, uma determinação de outro país? Eu falei, não sei, cara. Não sei qual que é a nossa decisão. Não sei. Eu não estou nem entrando nisso, eu estou entrando nessa questão. Se o Banco do Brasil não cumprir com o fechamento das contas, por exemplo, vamos olhar para a lei, né? Para as determinações. Ele vai tomar multa, vai afetar um monte de gente. E multas absurdas ainda, né? Do ponto de vista da sociedade, nós devemos deixar isso acontecer ou não? Todo mundo ser afetado para salvar meia dúzia. Eu lembro quando a gente estudava na faculdade pensamento crítico e ética, tinha uma imagenzinha que era um trem. Eu não sei se vocês já viram essa imagem. É um trem, e aí tem um lado que são 6 pessoas amarradas e tem um lado que é uma pessoa amarrada. E você tem que controlar a alavanca. Você deixa o trem passar nas 6 ou em uma só?
Essa, Eu ia falar um negócio aqui, mas preferi não falar. essa, Acho que é não, não. tô usando esse exemplo porque esse é o exemplo que a gente tem, teoricamente, hoje, pro Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem que colocar a alavanca. Ele vai fechar a conta de um ou ele vai penalizar milhões? Nossa, Bruno, você acredita, você tá concordando com isso? Eu não estou concordando com nada, eu estou falando só o cenário. A questão que falam, e a soberania do Brasil? Mas Então, aí que vem um mas ponto. é isso, você vai colocar, você vai virar a alavanca para 1 ou para 6? Não, mas Entendeu? aí que vem É um isso. questionamento meu mesmo sobre a soberania do Brasil. Se hoje nós temos diversos locais que são dominados pelo crime organizado e nem a polícia e ninguém pode entrar lá, e é um monte de bandido que tá lá, que tem muitas vezes mais arma que o próprio exército. Não tem soberania nenhuma. E aí, né? cadê essa Exato. soberania que o Brasil tem? Exatamente. Se o Brasil realmente estivesse lutando por uma soberania, não, que a gente é um Estado soberano e é isso que vai acontecer, acredito eu que, primeiramente, algumas questões que afetam diretamente a população deveriam ser resolvidas, né? Ia resolver primeiro dentro pra depois ver fora, né? Exatamente. Pra mim, assim, o melhor cenário pra gente não prejudicar, e de novo, eu tô olhando do ponto de vista da sociedade, pra gente não prejudicar a maior parte da sociedade, deveria ter algum tipo de acordo e algum tipo de questão diplomático, pra ninguém sair prejudicado. Qual que é esse acordo? Ninguém sabe também, eu não consigo decidir. Mas uma coisa que eu sou contra é prejudicar milhões pra salvar meia dúzia. E qualquer que seja essa justificativa. Eu até entendo que você pode. O argumento do pessoal que fala assim, pô, Bruno, mas se você aceitar prejudicar meia dúzia e não milhões, depois vai acontecer uma outra coisa que você vai ter que aceitar também. É um caminho pra gente discutir. Mas o que a gente tem hoje, se eu fosse decidir, se eu fosse no Banco do Brasil, eu falaria, bom, mandaram deletar a conta do cara? Então tá aqui, tá deletado. Agora vamos discutir. Vamos discutir e chegar num cenário para não afetar milhões de brasileiros. Porque não tem nada a ver com isso. Os trabalhadores, o cara que tem a grana dele ali, que tá aqui. A gente tem nada a ver com isso, entendeu? Até pela questão que, dependendo do tamanho da multa que o Banco do Brasil pudesse receber, e sairia do dinheiro da União depois, E né? detalhe, Pra bancar. o Banco do Brasil já não está com um lucro tão bom para bancar tudo isso. Imagina, vem uma multa nesse sentido, entendeu? Então, assim, vou afetar milhões para salvar meia dúzia? Eu não acho que isso seja, do ponto de vista moral, na sociedade, certo. Não acho que seja certo. Gostaria de ter que decidir quem que eu vou salvar? Claro que não, mas isso é uma realidade que a gente tem. E, de novo, eu acho que se eu fosse o Banco do Brasil, acho que o cenário correto agora seria, de fato, nos sancionados, deletar a conta como prevê ali, e aí sim começar a discutir. Pô, calma aí, a gente realmente deve fazer isso mesmo? Não tem um acordo que a gente pode chegar? O que a gente pode fazer aqui? Entendeu? E começar a discutir isso. Essa é a minha opinião. Mas é um tema muito sensível, né? Muito sensível. Porque cada um, e aí, de novo, a ideologia política deixa isso muito mais sensível ainda, né? Porque é aquilo, o cara que é a favor do Bolsonaro vai querer, não, tem que deletar mesmo. O cara que não é, não pode deixar. Só que aí, de novo, o pessoal se cegando na ideologia política. O que eu tô tentando fazer aqui é trazer essa realidade. Eu pergunto, e aí, vocês vão fazer o quê? Qual a alavanca que você vai puxar? Você é o Banco do Brasil? O que você vai fazer? Vai prejudicar um monte de trabalhador, um monte de gente, ou vai prejudicar meia dúzia? Mas eu vejo que isso afetou o preço, mas acredito que o mercado não prevê o caos total, Mas porque é senão isso, teria caído mais. mas é justamente isso, porque eu acho que o mercado ele é pragmático nesse sentido. Ele existe essa questão da ideologia política, mas ele é pragmático. Bom, vamos olhar aqui. O Banco do Brasil vai deixar ele mesmo ser ferrado? Não vai. Acho que não vai. Entendeu? E é pragmático. Então, já começou cancelando o cartão. Esse é o primeiro passo. Acho que já foi um primeiro aviso, assim. Aí tem toda a questão política, né, tal. Mas acho que na hora do vamos ver mesmo, ele vai decidir puxar a alavanca da imagem para meia dúzia e não para milhões, entendeu? Essa é a minha opinião. Mas não vai falir. Não deixou de ser uma oportunidade, não vai acabar. O Brasil não vai acabar por conta disso, entendeu? Eu acho que isso, de novo, é o extremo. E o pessoal gosta do extremo porque dá highlight, né? Dá headline, dá clique. Não vai acabar. E ao mesmo tempo que a galera gosta do extremo, o preço não mostra esse extremo não, que é óbvio que cai, tem um medo grande, mas se fosse acontecer, cairia muito mais, né? Exato, assim, o mercado é soberano nesse sentido, né? Então, se desde o primeiro momento da lei que fosse falado, se fosse afetar mesmo, já teria caído muito. Estaria tendendo a zero, né? Eu acho que Se fosse falir. se o mercado estivesse olhando mesmo, já tá uns 12 hoje. Tá 18 agora? Tá De 12? 20, não, tá 20, eu Tá acho. 20? Tá 20 já. Tá 20 já? É que saiu o resultado aí subiu. É verdade, né? E detalhe, até subiu. Exato, com tudo isso, até subiu, entendeu? Então acho que é aquilo. O mercado, o que tinha que ser precificado do que a gente tem de informação já foi. E agora é uma questão muito mais política do que fato de decisão mesmo, entendeu? A minha opinião é essa. E é aquilo. Eu tento me sair da política, entendeu? Porque senão você se cega para tomar decisão. Porque aí fica aquilo. Não, o cara que é bolsonarista é a favor. O cara que não é contra. E aí, tá bom, qual que a gente vai chegar? O que a gente vai chegar nisso? Nada. E eu vi até comentário de gente falando que depois dessa vendeu tudo.
O cara Parabéns. não vendia, ele falou assim, não, que eu tinha Banco do Brasil. Parabéns, você vendeu no pior momento do mundo. E o cara É falou isso que você tem vendeu que falar tudo. pro cara. Você vendeu no pior momento do mundo, aí quando tiver 29 você vai comprar, porque aí tudo vai ter melhorado. É exatamente o que E acontece. ter uma carteira diversificada te protege de tudo isso, porque você pensa, não, Protege, se exato. der ruim aqui no Brasil, uma parte tem fora. Não que você não deva ter aqui, mas você se sente mais seguro, você tem uma confiança maior no seu patrimônio. Exatamente isso. O que a gente chegou no final de tudo disso é, se você diversificar o seu patrimônio, pode acontecer o pior que seja com o Banco do Brasil. Sua carteira vai estar viva. Você vai perder um pouquinho? Vai. Mas você vai conseguir recuperar, você vai ter outras empresas e acabou, entendeu? Agora, quem tá agindo dessa forma, vendeu tudo, é o cara que tinha 100% em Banco do Brasil. Puta, ferrou, tenho 100% em Banco do Brasil. Melhor eu vender agora pra não perder tudo, senão eu vou perder tudo. Aí ferrou. Aí o cara entendeu? começa a diversificar nessa ainda. É isso. Aí percebe, o cara vai tomando essa decisão em todo momento. Todo momento. Por isso que eu falo, faça o que funciona e não inventa moda. E tenta sair da política para tomar decisão de investimento. Isso vai te ajudar a aproveitar a oportunidade e a não comprar o caos quando for o caos, entendeu? É a minha opinião. E pra você que quer comprar criptomoedas ou investir no exterior, a parceira aqui do podcast é a Quantifury, corretora internacional 100% taxa zero. E fazendo seu primeiro investimento equivalente a $50, você ainda ganha uma recompensa em Bitcoin. É só escanear o QR Code que tá aqui na tela ou clicar no link da descrição.